Graça e paz, amada igreja, louvado seja Deus, que nós possamos, nesta noite, estarmos cada vez mais contritos com o Senhor, cada vez mais buscando nos consagrar, como disse a nossa irmã missionária Socorro Teles, né? Buscando o renovo, cada vez mais, se renovar no Senhor, porque é o Senhor que renova nossas forças e nos faz tão fortes que nós nem imaginamos, né? A Bíblia diz que Deus multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor, né? Está escrito em Isaías. Imagina quem tem um vigor, né? De servir a Cristo, louvado seja Deus. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos meditar um pouco em 2 Samuel, capítulo 9. Desde já agradeço a oportunidade e que nós possamos sermos edificados com a palavra que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 9, que fala sobre o único descendente do rei Saul, que estava ali jogado, desprezado, mas a bondade de Deus o alcançou. Antes vamos orar rapidamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Pedimos ao Senhor que nos conduza e nos dirija, a cada vez mais confiarmos em Ti, a cada vez mais reconhecermos, ó Deus, que dependemos do Senhor. Mas nós te louvamos, Senhor, porque isso há no nosso coração, essa consciência de que a nossa vida está em Tuas mãos. Haja o que houver, haja tristeza, haja dor, haja alegria, haja ganho, haja perda. Somos do Senhor, estamos em Tuas mãos e em tudo somos mais que vencedores, porque a Tua graça nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, a partir do versículo 1: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dê ao filho do teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um quadro bastante
triste, né? Porque acontecia o seguinte, quando Mefibosete, filho de Jonatas, que era o amigo de coração mesmo de Davi, tinha 5 aninhos de idade, a ama dele, quando soube que o rei Saul tinha morrido e que o pai da criança também, Jonatas, filho de Saul, tinha morrido, isto é, o pai e o avô tinham morrido, então ela pensou em proteger a criança, porque quando um rei assumia, todos os descendentes dele teriam que morrer, porque senão eles assumiriam de novo o poder. Então, Davi não fez isso, porque os gibeonitas mataram os irmãos de Saul e toda a descendência de Saul, só escapou Mefibosete. É tanto que ele faz a pergunta, tem alguém? E realmente encontra, né, Mefibosete. Só que Mefibosete, olha a situação, 5 anos de idade, ele tinha caído, quando a ama soube disso, correu com a criança caiu e machucou os 2 pés a ponto de ficar aleijado. Então ele ficou deficiente para o resto da vida. E Davi lembrou-se que tinha feito uma promessa a Jonatas, que ia ser leal e amigo, e ia cuidar dos filhos da descendência do rei Saul. Não ia vingar-se, não ia ser maldoso. E Jonatas, por sua vez, também quando tinha amizade com Davi, dizia que o pai dele não ia tocar nele, porque ele era amigo dele, para o que desse e viesse, e se houvesse alguma coisa do pai contra ele, ele avisaria, e de fato ocorreu tudo isso. Só que Davi não pensava que isso ia acontecer, de repente Jonatas morre, e aí ele pergunta, tem algum descendente de Saul? Não é nem filho de Jonatas. Aí ele diz, tem um filho de Jonatas. Logo de quem? De Jonatas. E aí Davi diz, o meu desejo é usar de bondade, não é matá-lo. Mas só que Mefibosete não sabia. Quando Mefibosete chega à presença do rei, ele já chega com medo. Por quê? Porque ele pensa, vai me matar. Já não tem saúde, né? Já anda coxo, né? E ainda mais, vai para a presença do rei, o rei sendo inimigo de Saul, pensava ele, né? Porque Saul perseguia Davi, todo mundo sabia disso, né? Mas Davi não nutria o mesmo sentimento, nem o mesmo pensamento, e assim é o cristão. Ele não pensa do mesmo jeito que pensa uma pessoa má, mas ele pensa trabalhado pelo Espírito de Deus, por Jesus Cristo. Então, o tema que coloquei foi o seguinte, o tema, né? Quando conseguimos entender que Deus oferece gratuitamente o seu perdão ao ofensor e um lugar no céu, sentimos-nos indignos. Esse deve ser realmente o sentimento de um cristão, de se achar indigno diante de Deus, porque Deus não se compara conosco. Primeiro que Ele é Criador, e nós criaturas. E quando nós estudamos mais aprofundado, nós sempre chegamos à conclusão que nunca vamos deixar de ser criatura, porque só há um Criador, que é Deus. E isso nos alegra, isso nos fortalece. E aí nós chegamos ao pensamento e dizemos, somos indignos. Por que somos indignos? Porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Se Ele resolver nos abençoar, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E muita gente não entende isso, né? Muitas vezes se revolta com Deus, mas Deus é Deus. Sempre será Deus. E a Bíblia diz bem claramente, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Se Deus perguntasse, e tu quem és? Nós não temos condição de responder, né? Eu acredito que a melhor resposta é carne e osso, né? Quando alguém começa a elogiar, a gente deve se lembrar logo, ó, sou carne e osso, para aí, né? Porque uma vez o pastor Érico falou, e eu sempre tenho dito isso em muitos cantos, né? Ele disse, ó, tudo que você está vendo aí um dia vai desaparecer, isso foi forte, né? Você imaginar que as coisas que você está vendo vai perecer, vai se acabar, e isso acaba com o tempo, mas acaba. Mas o nosso Deus, Ele permanece fiel, e Ele disse, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí Deus não esquece, né, dos seus. E aí nós vemos como é que ia se lembrar de uma pessoa deficiente. Eu não gosto de usar esse termo aleijado, é pesado, mas a Bíblia usa, e muitos comentaristas falaram assim, mas ele deficiente, né, situação terrível, né, pobre, né, sofrendo, e mais desprezado porque não tinha prestígio político nenhum. Seu avô foi rei, não era mais rei, né? E aí o que acontece? Davi diz, eu quero usar de bondade. Por que Davi quer usar de bondade? Porque o coração do cristão, ele é descendente, ou ele puxa, né, as características do amor divino. Então no coração de Davi foi derramado o amor de Deus, é tanto que algo que a gente não viu expressado dessa forma, pelo menos em outros servos de Deus. Não que Davi seja diferente também dos outros, mas nós temos nossas diferenças. Ele diz que é um homem segundo o coração de Deus.
Porque nós somos segundo o coração de Deus, quando nós nos deixamos dominar pelo Espírito Santo. Houve um homem no Novo Testamento que disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguém poderia dizer: mas que coisa, a pessoa dizer um negócio desse, né? Se nós nos deixarmos encher pela palavra de Deus, certamente nós vamos fazer a vontade de Deus. Então o que aconteceu? Não tinha que dar outra coisa. Quando ele chega, no versículo 5, o que é que diz? Primeiro vamos para o versículo 4. Diz assim: e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era um lugar, como quem diz assim, de nada. Um lugar de nada. Um lugar de esquecimento. E era o que acontecia com Mefibosete. Ele estava num lugar esquecido. Ele não tinha valor nenhum, né? Então Lodebar já significava isso, porque o profeta Amós fez uma referência a esta palavra, porque a pessoa estava se orgulhando de morar nesse lugar. Diz: quem é Lodebar? Né? Então já era um lugar de esquecimento, um lugar que realmente não tinha a expressão, que ninguém podia se orgulhar de lá. Então ele vinha de lá, de Lodebar. Então o que acontece? Este mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, no versículo 5. No versículo 7, disse Davi: não temas. Versículo 7, não temas. Esse não temas tem uma significação muito forte. Analisando o que diz os comentaristas, diz que num dado momento, Davi estava temendo o rei Saul, porque o rei Saul estava querendo matá-lo e tinha um exército completo para atingi-lo, e ele não tinha uma defesa própria, adequada para enfrentar, e também não tinha essa pretensão. É tanto que teve momentos que Davi teve vantagem e não usou, porque sempre confia na força do Senhor e não no seu braço. Então o que acontece? Aqui há algo interessante e muito profundo, e que Deus sempre nos diz: não temas, não temas, e a gente parece que resiste, mas não devemos resistir, porque o não temas de Deus vem com assistência, vem com apoio, né? E diz aqui, no versículo 7, e disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Só esse versículo já deveria mexer muito com o nosso coração, porque é muita coisa boa, viu? A pessoa lá, de repente, chega e diz logo: não temas. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que a bondade que foi usada pelo pai dele para com ele, ia ser usada completamente para com o filho dele, né? Então ele não estava ali jogado, ele estava ali porque tinha sido convidado, e ele estava ali porque havia um propósito muito grande da parte do rei de ajudá-lo. Então esse foi o tratamento, né? Tratamento dele ter confiança, dele não temer, dele descansar o coração. Essa palavra talvez fosse a mais forte. Descanse seu coração, fique em paz, fique tranquilo. A partir de agora, você vai comer na minha mesa. Aí até um hino que fala assim, eu vi nesse hino e chorei, mas depois, não se preocupe muito com essa mensagem não, que ela é muito de prosperidade, né? Porque realmente é. Há uma história muito maior do que essa de prosperidade. Nós vamos estar à mesa do rei. Se a gente refletir isso, a gente chora. Quem sou eu para estar à mesa do rei Jesus? Mas isso está prometido e a gente vê constantemente na igreja. Até que coma e beba de novo convosco. Há uma promessa para que a gente sente à mesa do rei. E ainda para aumentar mais ainda esse mistério e essa profundidade, a gente sabe que Paul Washer, ele não brinca, né? Ele fala forte. Ele fala muito forte. E ele dizendo assim: olha, eu estava pensando em chegar na igreja e dar uma folha a cada um, em branco, e mandar cada um colocar os atributos de Deus. Eu digo: muito Simão ia acertar, né? Mas depois eu queria depois que definisse. Aí já complica, né, pastor? Para muita gente, né? Eu disse: mas rapaz, o Paul Washer não brinca mesmo, né? Então um dos atributos é o que nós estamos vendo aqui, é a bondade de Deus. E eu gostaria de ver aqui alguma citação com relação a esse atributo, que não são minhas palavras, mas eu gostaria de falar que eu achei muito interessante. Diz o seguinte: pois a bondade de Deus dura para sempre. A gente encontra no Salmo 52:1 essa afirmação bem clara. A bondade de Deus tem a ver com a perfeição de sua natureza. Há uma tão absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta, nada é defeituoso, nada lhe pode acrescentar para melhorá-lo. Deus é essencialmente bom e todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação de sua bondade a elas.
Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus é sua essência. Deus é eterno e imutável, bom, porquanto ele não pode ser menos bom do que é, como não se pode fazer nenhum acréscimo a ele. Então veja, que coisa incrível, né? Deus é bom. E nós, se tivermos alguma bondade, é porque Deus colocou em nós. E foi o que aconteceu com Davi. É tanto que Davi usa uma expressão de que ele, quando chama Ziba, que era o administrador, que antes trabalhava diretamente para o rei Saul, que cuida agora do neto de Saul, né, depois que ele morreu. Então, ele diz que eu quero usar da bondade de Deus. Aí os teólogos explicam que essa palavra, bondade de Deus, ele não está dizendo de usar de bondade, a bondade de Deus. Não era a bondade de Davi, porque a bondade de Davi era falha. A gente pode estar bondoso até que alguém não faça alguma coisa conosco. Mas quando alguém nos ofende ou não agradece ou qualquer coisa, a gente já começa a questionar essa bondade, né? Só que Deus, ele não muda. Ele é bom e não muda. A gente é quem fica mudando e questionando muitas vezes e sofrendo com isso. Mas Deus, ele é bom, o tempo todo ele é bom e sempre será bom. No Salmo que foi citado, né, fala bem claro sobre isso, que a bondade de Deus, ela dura para sempre. E eu fui olhar, será que não é a misericórdia de Deus? Eu falei assim, a bondade de Deus. Apesar de que a gente questiona assim por conta de memória. Mas a gente sabe que tudo de Deus permanece, Deus não muda. Quem muda é a gente, Deus não muda, né? Então, aqui ele fala, e eu gostaria de já partindo para alguns pontos finais, falar aqui de um fato que aconteceu na Guerra de 30 anos, na cidade de Eilenburg, na Alemanha. Essa cidade era murada e lá havia 4 pastores. E há um relato no livro de Robert T. Home Jr., na página 223, que é um comentário sobre 1 e 2 Samuel, é um fato interessante. Na guerra de 1618 a 1648, aí nesse lugar, que era uma cidade murada, se tornou um refúgio para fugitivos de guerra, havia epidemia, havia fome, então havia uma situação muito caótica, muito crítica. E um dos pastores foi embora, não diz por quê, mas ele foi embora. Então ficou 3. Dos 3 pastores, teve um que tem uma história registrada, que é o Rincart. O que foi que fez Rincart, o pastor? Ele permaneceu. Só que ele sofria muito, porque como tinha poucos pastores, tudo sobrava para ele, né? Então o que acontece? Ele fazia os ofícios, né? O ofício de funeral tinha muito, porque havia muita miséria, muito sofrimento. Imaginemos, irmãos, uma situação de guerra, né? Então era isso que acontecia. Só que para piorar mais ainda, os 2 pastores morreram, e ele fez o funeral dos 2. Como é que fica o coração desse homem, né? Certamente eram amigos, né? Eram amigos. Depois vem a esposa dele também falece. Ele faz o funeral. E diz que diariamente ele fazia vários funerais. Então, tudo bem. Passa-se o tempo. 15 anos se passaram, em 1663 ele escreveu uma oração. E a oração dele é incrível, irmãos. Eu estou me lembrando um pouquinho do pastor Érico aqui, que é muito culto, né? Louvado seja Deus. Então diz aqui, louvemos ao Senhor de coração e lábios, pois grandes coisas faz aos simples e aos sábios. Mesmo antes de nascer, Deus cuida do bebê e tudo o que é melhor, com graça, já provê. Louvemos ao Senhor, pois com amor deseja que sua eterna paz conosco sempre seja. Sustenta-nos, seu favor nos dias a correr, nas crises, na aflição, virá nos socorrer. Então veja que a afirmação esse pastor faz, né? Ele mostra que em tudo que aconteceu, a bondade de Deus sempre esteve presente. A bondade de Deus sempre está presente. Nós louvamos a Deus porque nós passamos por um tempo difícil. Tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que estão em sua casa, questionando talvez o sofrimento que está passando, uma dor de cabeça, uma febre, algo que pode causar talvez algum temor, mas jamais podemos pensar isso. A graça de Deus, a bondade de Deus é sobre nós indubitavelmente. Não tem condição da gente duvidar disso, porque Deus está cuidando. Os irmãos que estão de férias estejam bem, se divirtam, Deus está cuidando, né? Pastor Flávio, família, aproveitem bem, porque Deus cuida de nós nos momentos diversos da nossa vida. A gente sempre vai cuidar, Ele é fiel. E nós vemos aqui como Deus tem cuidado de Mefibosete, é um exemplo claro, né? Porque ele estava precisando de quê? Da graça, do favor imerecido, porque mérito ele não tinha, né? Então, o que acontece aqui é algo interessante que nos conforta, é que Mefibosete,
ele prova desse amor do rei e, de modo semelhante, eu estava calculando, Mefibosete estava de frente de Davi. E Mefibosete era um indigno perante o rei. E aí eu vejo que Davi também é um Mefibosete diante de Deus, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Davi tinha plena consciência disso. Nós não podemos jamais perder a consciência de que nós, somos Mefibosetes diante de Deus. Mas que nós possamos estar alegres com esse convite. Há muitas pessoas que são convidadas a estar na mesa do rei, mas não vai, porque, eu sou indigno. Não podemos pensar que há tanta indignidade em nós que não possamos crer que o poder de Deus é capaz de nos perdoar e capaz de nos trazer à sua mesa. Porque a mesa é dele, ele chama, ele convida e ele tem poder para oferecer uma mesa farta, tanto espiritualmente como de bem, seja o que for. É tanto que quando Davi chegou, quando Mefibosete chegou, ele disse: você vai ficar com tudo que seu pai possuir é seu. Em outras palavras, não quero nada dele, Fique para você. Só que, irmãos, tentando mostrar mais um pouco desse texto, como dizia que não era só de prosperidade que falava, aconteceu um fato mais triste, Foi que Ziba, que cuidava dele, teve um momento que todos nós sabemos que Absalão perseguia o seu próprio pai. Então Davi estava numa situação complicada, Mesmo sendo rei, vejamos que sofremos. Sejamos reis ou sejamos servos, sejamos o que for nesse mundo, nós vamos passar por sofrimento. Alguém já disse, se alguém não quer sofrer, não nasce. Então o que aconteceu com Davi foi algo interessante. O filho dele estava perseguindo ele, então já estava sofrendo sentimentalmente e tanta coisa. Só que Ziba aproveita esse momento e diz, chega lá no jumento e diz, Davi, está havendo uma traição aí, Mefibosete está querendo tomar o reino. Davi olha, então você o que tem lá, metade é seu lá, do que ele tem que eu dei a ele. E acreditou nele, mas só que ele tinha falado isso falsamente. Só que passa o tempo, Absalão é vencido, Davi volta para o palácio e quem encontra? Eu acho que ele dizia, eu quero falar com aquele sujeito, eu fiz tudo por ele, e ele fez tudo isso. Só que quando chega lá, acontece que ele mostra o arrependimento dele, que era o costume daquela época. Ele estava sem fazer a barba desde que Davi saiu. Ele estava sem tomar banho, sem lavar os pés, e estava lá, sem trocar de roupa. Quando Davi olhou, disse, esse homem está com o sintoma de quem está arrependido, E ele disse, olha, eu não fui porque eu pedi a ele para ir, como eu não tinha saúde, nos pés, então não pôde porque era aleijado. Aí ele foi sozinho e disse tudo que queria sobre Mefibosete. Foi uma traição. E Davi disse, olha, faz o seguinte, eu dei metade para ele, ele disse, pode dar tudo para ele. Mostrou que não estava interessado em coisa nenhuma. E mostra aí algo muito profundo, que é fidelidade. Então nós podemos passar por situações que ocorram altos e baixos, mas a nossa fidelidade para com Deus é inegociável. Ele disse, como é que eu faria isso? Me deu todo o apoio, me tratou participando da mesa do rei. Como é que ele ia fazer isso? Então Davi, como tinha um coração muito voltado para Deus, não fala a Bíblia que ele mandou matar o Ziba, mas era algo parecido que ele, por traição, por falsidade, por tanta maldade. Porque, de fato, Davi foi um homem que realmente temeu a Deus e procurou amar. E assim, amados irmãos, nós devemos analisar, Pela graça, sois salvos, Efésios 2:8, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí eu me lembro da indignidade. Se não vem das obras, então não há espaço para se achar tão digno, tão merecido. E por que vem? Vem porque os méritos de Cristo nos deu mérito, para que a gente possa estar à mesa do rei sem nenhum constrangimento. Porque estamos aqui na presença do rei, na igreja. Estaremos na presença do rei fisicamente um dia, mas por conta dos méritos de Cristo. Então a maior demonstração de amor e de bondade é, sem dúvida, o envio do Senhor Jesus Cristo para nos salvar e para nos fazer sentar à mesa do Rei, à mesa do Todo-Poderoso. Isso já está se aproximando, louvado seja Deus. Então que nós possamos refletir e devemos conhecer bem quem é Deus, nosso Criador, conhecer bem a nossa posição, criatura, reconhecer sua bondade, nos consagrar, nos oferecendo em gratidão. Então nós vemos aqui virtudes que Mefibosete mostrou claramente. Ele era grato, ele era contente com o que recebeu. E nós devemos nos comportar assim, estar dispostos a estar sempre gratos, a estar sempre contentes, porque Deus nos deu. E eu queria só encerrar falando o seguinte:
fico tentando evangelizar pessoas que têm uma certa complicação, porque quase muita gente tem, né? E um estava revoltado com a igreja e tudo, eu disse, como é que eu começo aqui, né? Eu disse, olha, o que é que você acha que é melhor na vida? Ele disse, a saúde? Porque eu já vi meu vizinho também dizer, eu tendo saúde, eu vou atrás, eu batalho, eu consigo. Eu digo, mas saúde não é tudo. Aí eu disse, ó, eu acho que vida é mais do que saúde. Mas hoje nós recebemos uma visita, a irmã orando, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Pronto. Então, se você marcar um X, o que é mais importante na sua vida? Saúde, marca o X aí. Vida, marca o X aí, porque sem a vida você não tem nada. Ou você marca graça. O salmista respondeu, a tua graça é melhor do que a vida. Né? Porque a bênção que Davi deu a Mefibosete era uma bênção limitada, porque Davi não podia dar mais. Mas a bênção que o Senhor nos deu é uma bênção eterna. Depois que nós terminarmos essa vida, aí é que teremos a vida prometida, a vida eterna. Então nós estamos aqui por conta de uma promessa. A promessa nos alcançou, a promessa do Senhor de nos salvar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos fortalecer agradecendo a Deus pela igreja que Ele nos deu. Por pastores que Deus tem tratado com os corações deles e com os nossos corações. Pastor Flauber, Pastor Érico, por um conselho prudente e sábio que Deus tem dado direção. E nós, amados irmãos, cooperando nesta obra, fazendo a vontade de Deus. Que nós estejamos em toda a bondade de Deus, sempre devolvendo em atos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.